Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mostra quando a sintaxe encontra a semântica. Lembram? Só retomando. Sintaxe é a parte da gramática que mostra a função das palavras em uma frase ou em um texto. E a semântica é o quê? Estudo do significado das palavras. Então, essa parte que hoje eu vou falar é o encontro da sintaxe com a semântica. Vamos começar pelo conceito de verbos nocionais. O que é um verbo nocional? Quase a totalidade dos verbos da nossa língua, eles são verbos nocionais, que são o quê? Verbos que indicam algum processo, ou seja, alguma ação ou algo que tem um curso de acontecimento. Os verbos nocionais, eles têm uma característica. Eles não podem ser retirados do predicado, senão esse predicado morre. Ele não existe mais e, portanto, a frase fica invalidada, ou seja, ela some, ela é simplesmente um amontoado de palavras, sem ter sentido algum. Né? Vamos colocar alguns exemplos de verbos nocionais e também nós vamos ver as suas divisões. Vamos lá então. Vamos lá, o bebê, primeira frase, nasceu. O bebê. Vamos pegar outra aqui. Temos aqui 4 frases em que os verbos aqui eles são considerados verbos nocionais, ou seja, aqueles que, em hipótese alguma, podem ser retiradas da frase sem que elas fiquem invalidadas, ou seja, sem que elas morram. Que nem aqui, ó, na primeira frase aqui, ó, o bebê nasceu. Quem é o sujeito aqui? Como é que a gente descobre o sujeito, aquele nosso macetezinho clássico? Perguntamos que ou quem antes do verbo. Quem ou que nasceu? O bebê. Quando a gente acha o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então aqui a gente tem o bebê como sujeito e nasceu como predicado. Esse verbo aqui ele pode ser retirado da frase, ó. Vamos retirar nasceu. O bebê. Não tem sentido algum. Só é um amontoado de 2 palavras. Então, esse verbo ele é nocional. E ele também indica uma ação ou um acontecimento. Né? Então, é verbo nocional. Aí a gente vai à primeira classificação de um verbo nocional. Desse verbo nasceu aqui, eu posso colocar um ponto final depois dele, que ele tem sentido completo? Sim. Esse tipo de verbo, então, no qual a gente pode colocar um ponto final, porque ele não precisa de mais nada para ele ter sentido completo, esse primeiro verbo aqui, ele é chamado de intransitivo. Então, o que é um verbo intransitivo? Ele é aquele verbo que dispensa um complemento, ou seja, algo extremamente importante para que ele tenha sentido completo. Né? Podemos então lascar um ponto final depois desse verbo, que ele basta a si mesmo, ele não precisa de mais nada. Então aqui a gente tem a primeira classificação de um verbo nocional. É o verbo
intransitivo. O que significa a palavra intransitivo? Temos aqui o prefixo in, que quer dizer não. Lembram que tem feliz e infeliz? O in ali, ele tem sentido de não, e aqui também. Ele é não transitivo, ou seja, a ação nasce e morre nele. Ele não precisa de mais nada para ele indicar algo acontecendo. Ou seja, ele não transita. A gente coloca o ponto final, então. Claro que nessa frase a gente pode colocar informações, mas são informações acessórias. A gente pode colocar uma informação de tempo. Ó, o bebê nasceu ontem. Pode colocar uma informação de lugar. O bebê nasceu em Porto Alegre. Só que são informações acessórias, que elas podem vir ou não na frase. Caso elas não venham, essa frase ainda ela tem uma certa coerência, ela tem um sentido, né? Então esse verbo nasceu, ele é um verbo intransitivo, por quê? Porque ele dispensa o uso de complemento. Eu posso lascar um ponto final ali depois dele, que ele se basta a si mesmo. Depois a gente tem a outra frase aqui, ó. O bebê rasgou a foto. Quem é o predicado aqui, ó? Rasgou a foto, porque o bebê continua sendo o sujeito, né? O verbo rasgou. Vamos fazer o mesmo teste que a gente fez no verbo nasceu. Vamos lascar um ponto final ali depois dele. Ó, o bebê rasgou, ponto. A frase não fica assim, ela tem sentido, mas ela está incompleta. Então, o bebê rasgou, parece que essa ação, ela precisa de algo a mais para ela terminar, para ela ser completa. Então, o verbo rasgou, ele vai precisar de complemento, ou seja, uma coisa importante. Quando um verbo nocional, ou seja, extremamente importante, que indica ação, precisa de complemento, nós temos o chamado verbo transitivo, que é aquele verbo em que a ação transita, que ela precisa passar do verbo para algum complemento. Tranquilo? Então aqui, ó, rasgou o quê? A foto. Temos um verbo aqui transitivo, porque a gente está vendo que ele precisa de complemento. Só que esse verbo transitivo aqui, ele é o primeiro tipo. Quem rasga, rasga algo. A gente tem o verbo e logo após temos o seu complemento, sem auxílio de mais nenhuma outra palavra entre verbo e complemento. É o verbo que pede complemento ali diretamente, sem a intermediação de nenhuma palavra. Esse tipo de verbo que pede o seu complemento diretamente, ele é chamado de verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele é aquele cujo complemento ele pode ser reduzido, né, à palavra algo ou alguém, né, sem nenhuma outra palavra entre esse algo e o verbo que vem antes dele. Então aqui, ó, o bebê rasgou algo. Temos rasgou e algo, um ao lado do outro, sem o intermédio de nenhuma palavra. Então esse verbo é transitivo direto. Tranquilo? Agora vamos para o terceiro exemplo ali, ó. O bebê gostou de leite. Se a gente fizer o teste ali do ponto final, vamos lá, ó. O bebê gostou, ponto. A frase ainda tem sentido, mas está incompleto. Porque essa ação verbal vai ter que transitar, vai ter que ter mais alguma coisa para ela se completar. Quem gosta, gosta de algo. Vocês estão vendo que esse verbo transitivo ele tem uma diferençazinha em relação ao transitivo daqui de cima. Aqui rasgou algo, aqui é gostou de algo. Temos uma palavra entre o algo e o verbo. Essa palavrinha é a preposição. A preposição são palavrinhas bem pequenas que estabelecem uma ligação entre a palavra que pede algo a mais, né? Ou a
palavra que pode ter uma outra coisa sendo dependente dela. A preposição sempre faz isso. O que vem antes da preposição é a palavra principal e o que vem depois da preposição é a palavra dependente. Porque leite aqui só está aqui para completar o sentido do verbo gostou. Ela é uma palavra dependente. Então, ó, quem gosta, gosta de algo. A gente tem um verbo transitivo, por quê? Porque ele vai ter que ter mais alguma palavra para ele ter sentido completo. Ou seja, a ação vai ter que transitar. Transitivo é o verbo que a ação transita. Ou seja, que ela tem que ir além do verbo para ela se completar. Só que esse transitivo aqui, ele está precisando de mais uma palavra entre o verbo e o complemento dele. Então, esse transitivo se chama transitivo indireto. Então, os verbos transitivos indiretos, eles sempre vão exigir uma preposição específica entre eles e o complemento deles. Né? Vários verbos pedem a preposição de, temos outros verbos que pedem a preposição com, temos outros verbos ainda que pedem a preposição a, para, né? Nós temos verbos que pedem a preposição em. Isso tudo vai depender do verbo em questão. Tranquilo? Vamos lá então para o último tipo de verbo nocional, que é esse que eu chamo dos verbos gulosos, porque eles vão pedir mais de um complemento de uma vez. Na língua portuguesa, nós temos verbos que pedem no máximo 2 complementos. A maioria dos verbos transitivos pede somente um, ou sem preposição ou com preposição. Mas um grupo de verbos pede 2 complementos, que é o caso desse aqui que nós vamos ver agora. Ó, o bebê deu um sorriso para a mãe. Temos o verbo deu aqui. Quem dá, dá algo para ou a alguém. Esse verbo dar, ele pede 2 complementos. Ele pede um complemento sem preposição, ou seja, que está ligado diretamente a ele, e outro complemento, por fim, com preposição, que aí a preposição está entre o verbo e mais um complemento. Vamos identificar? Vamos! Quem é o complemento aqui do verbo deu, que é sem preposição? Ó, o bebê deu, sem preposição é sempre o algo. Deu algo. Quem é o algo? Um sorriso. Temos o complemento aqui sem preposição. E quem dá? Dá algo para alguém. Aqui a gente tem o complemento com preposição. Então, esse verbo aqui, ele é o verbo que pede 2 complementos. Ele é transitivo, por aquele motivo que eu falei, que a ação tem que passar dele para outras palavras a fim de ter sentido completo. Então, ele é transitivo direto e indireto, porque ele pede os 2 tipos de complemento, sem preposição e com preposição. Em gramáticas um pouco mais antigas, ele também pode ser chamado de bitransitivo. Ou seja, bi quer dizer 2 vezes. Então, ele é 2 vezes transitivo. Tranquilo?